Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Na aula anterior, nós falávamos um pouco sobre o Egito. Nesta aula, nós falaremos sobre a Núbia e o reino de Cush. A Núbia era uma extensa faixa de terra localizada no sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo. Vocês podem ver no mapa. Na antiguidade, ela serviu como um importante elo entre os povos da África Central e os do Mediterrâneo, exatamente porque era um lugar de passagem de mercadorias, produtos e etc. A história da Núbia ela é pouco conhecida porque os sítios arqueológicos eles foram pouco escavados. A escrita, a chamada Meroíta, ainda não foi decifrada por completo. A gente viu anteriormente que a escrita hieroglífica, né, dos egípcios foi decifrada. No caso dos núbios, ainda não. Com a ajuda de escavações recentes, essa história começa a ser conhecida. Por exemplo, localizaram um jarro destinado ao depósito de partes internas do corpo retiradas durante a mumificação, mostrando também com isso que eles também utilizavam das mesmas práticas que os egípcios. Nos primeiros tempos da sua história, os núbios viviam da caça, da coleta, da pesca. Então, a gente pode perceber que, em razão disso, eles eram nômades, né? Porque eles precisavam sempre mudar de local para poder buscar alimentação, para buscar sobrevivência. Quando eles aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, eles começaram a utilizá-las na agricultura. Com isso, eles deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em aldeias, ou seja, se tornaram sedentários. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, as disputas e alianças entre essas aldeias deram origem ao reino de Cush. Foi um dos primeiros reinos negros africanos. A história de Cush está ligada do Egito. A gente até hoje encontra vários objetos egípcios, né, em terras núbias, né, que hoje, na verdade, são as terras do Sudão, né? Então, como a gente viu no mapa anterior, né, esqueci de comentar, né, o Sudão e o Sudão do Sul atualmente correspondem à região onde era a Núbia antigamente, né? E nesse Sudão e no Sudão do Sul, até hoje se encontram artefatos egípcios. E o mesmo ocorre no Egito, né? Se encontram artefatos dos cuxitas. Sabe-se que por volta de 1530 anos antes de Cristo, o reino de Cush ele foi conquistado pelo Egito. Em 730 anos antes de Cristo, ocorreu o contrário. Os cuxitas conquistaram o Egito, dando início à dinastia que eu falei, né? A dinastia dos faraós negros. Esses faraós, eles usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Cush e o Egito. Eles se consideravam como sucessores dos faraós egípcios. E eles ordenaram também a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos, assim como os egípcios faziam. O reino de Cush ele se distingue dos demais reinos antigos por duas importantes características. Primeiro, como que o rei era eleito, né, e qual era o papel da mulher na política. Os cuxitas eles escolhiam o rei da seguinte forma: os líderes votavam naqueles que eles consideravam mais preparados. Em seguida, eles lançavam sementes no chão para perguntar ao Deus da cidade se a escolha foi acertada. E aí, se o Deus confirmasse que aquele seria o rei, né, então eles realizavam uma festa e coroavam um novo rei. O rei ele tinha uma guarda permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe do tesouro, o escriba-mor, o comandante militar. O reino de Cush, o ofício militar era muito valorizado, por quê? Porque quem era o vizinho deles? O Egito. Eles tinham que sempre estar resguardando as suas fronteiras, né? Então, os militares eram muito valorizados. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé, ou seja, eram da infantaria, né, que a gente viu na aula passada, e outros que guerreavam a cavalo. Enfrentou os egípcios diversas vezes, defendendo, atacando, e muitas vezes eles conseguiram realmente manter as fronteiras. Em relação às mulheres, é interessante também. As mulheres ocupavam posições importantes no reino de Cush. A mãe do rei, por exemplo, ela recebia o título de senhora de Cush, ou Candace. Quando seu filho se casava, ela adotava a esposa do filho como sua própria filha.
e influenciava o governo, tanto por meio do filho como por meio da nora. Por várias vezes, a rainha mãe ocupou ela própria o poder político. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do reino de Cuxi, bem como a sua longa vida. Enquanto a capital era Napata, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária. Eles criavam cabritos, cabras, cavalos, burros. A riqueza de uma pessoa, então, era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então, quanto mais rebanho tivesse, mais a pessoa era considerada rica. Quando, em 300 anos antes de Cristo, houve a mudança da capital para Meroe, as chuvas eram mais regulares nesse local. Então, houve um aumento da terra irrigada, expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles foram o trigo, cevada e o sorgo. Para quem não sabe o que é o sorgo, é um cereal africano parecido um pouco com o milho, um pouco menor, que lá era utilizado para alimentação tanto de animais como também de pessoas. Inicialmente, os cuxitas retiravam água do Nilo para suas plantações, usando o chaduf, artefato utilizado também pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade dos seus carpinteiros, ferreiros, eles conseguiram tirar com a saquia, que era um dispositivo que era movido a animais, conectado a duas rodas d'água. O solo cuxita era rico em metais, como ouro, ferro, pedras preciosas, rubi. Escavações em Meroe revelam que templos e muros folhados a ouro existiam naquele local. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seus rendimentos, seu poder. O povo cuxita era usado no comércio com o Egito e com Roma. Quanto ao ferro, é provável que Meroe tenha sido o lugar com base no qual se difundiu o conhecimento da fundição e do manuseio desse metal na África. A gente percebe que, para a época, era um avanço muito grande, né? Você utilizar o ouro, né? E a metalurgia nessa época era uma metalurgia tão precisa. A gente vê os artefatos que eles utilizavam, que eles faziam, né? E com aquela, sem tecnologia nenhuma. O artefato cuxita tinha acabamento refinado, desenhos atraentes, originais, tornando-se conhecido nas regiões vizinhas. Boa parte do artesanato cuxita era vendido em outras regiões do mundo antigo. Meroe ficava na encruzilhada, por onde passavam caravanas de comerciantes, carregados de produtos provenientes de vários pontos da África. Os cuxitas eles vendiam também para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e várias outras coisas, né? A gente sabe pouco também sobre a sociedade cuxita. A gente sabe que é parecido um pouco com o Egito, né? A camada dirigente era formada pelo rei, a sua família, os nobres que ocupavam altos cargos do funcionalismo e pelos sacerdotes. Como a gente viu, era uma sociedade também teocrática, né? Teocrática exatamente por quê? Porque, querendo ou não, existe uma influência da religião nas decisões políticas. Os agricultores e os criadores de gado, que eram pessoas livres, formavam a maioria da população meroíta. As camadas intermediárias eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Não se sabe ao certo as razões do declínio de Cuxi. Provavelmente os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais. Por quê? Era o comércio que era a base de sustentação desse povo. O que a gente pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Cuxi foi empobrecendo. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores, mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. No ano 330, o reino de Cuxi foi conquistado por outro reino africano, o de Axum, situado no norte da atual Etiópia, que faz fronteira ali hoje com o Sudão. Qual que é a importância da gente conhecer um pouco sobre a história dos cuxitas? É exatamente perceber a contribuição que esse povo teve para a construção de nossa história mundial. A gente às vezes desvaloriza aqueles povos menos conhecidos, a gente acaba estudando só aqueles mais conhecidos. Mas o povo cuxita, principalmente em razão da sua influência nos egípcios, ele se tornou também bastante conhecido a partir também das escavações arqueológicas que estão sendo realizadas atualmente. Então, pessoal, era só isso. Muito obrigado pela atenção.
até a próxima aula, na qual falaremos um pouco sobre os hebreus, fenícios e persas. Vai ser um pouco mais fácil de tratar sobre o assunto, porque nós vamos falar exatamente de povos muito conhecidos em razão da difusão do cristianismo, no mundo ocidental. Então, muito obrigado, até a próxima aula.